Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, gostaria de recomendar o manhwa Grama, escrito e desenhado pela Kensuke Gendriki, publicado aqui no Brasil em 2020 pela editora Pipoque Nankin. Mas antes de falar sobre a minha experiência de leitura, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Conforme eu já disse na introdução, Grama é um manhwa, ou mais conhecido como quadrinho coreano, que conta com o roteiro e arte da Kensuke Gendriki e foi publicado aqui no Brasil em 2020 pela editora Pipoque Nankin. Desde então, a editora Pipoque Nankin tem publicado outros títulos da autora. Eu tenho aqui que eles publicaram A Espera, eles também publicaram Jun, publicaram Cães e, mais recentemente, eles publicaram Meu Amigo Kim Jong-un. Esse aqui já tem 5 títulos dela publicado aqui no Brasil, e juntamente com Grama, A Espera e Meu Amigo Kim Jong-un formam uma espécie de trilogia. Bom, mas para o vídeo de hoje, a recomendação vai ser de Grama, esse que é o manhwa ou o quadrinho mais conhecido da Kensuke e, por consequência, o mais premiado, aquele até que deu uma projeção internacional para ela, o que, de fato, colocou ela ali no radar de diversas editoras, inclusive no Brasil. Obviamente, esse quadrinho ele foge muito do que você pode considerar de um quadrinho que tem um mérito apenas pela premiação. O prêmio foi um reconhecimento do trabalho, mas Grama é um quadrinho extremamente delicado e que trata de um assunto muito forte e que isso vai se provando ao longo das leituras das obras da Kensuke um certo tipo de assinatura da autora. A Kensuke Gendriki, que assina tanto o roteiro quanto a arte de Grama, ela é uma autora coreana, ela nasceu em 1971 na Coreia do Sul e entre os seus trabalhos, algo que fica marcado no enredo das suas obras é que ela sempre trata assuntos sensíveis à sociedade coreana de algum modo. Aqui em Grama, a gente tem um assunto, um tema, que no caso são as mulheres de conforto, ou como ficou conhecido durante um certo período da história da Coreia, as chamadas casas de conforto. Aqui em Grama, você acaba tendo acesso a um assunto que é um trauma da sociedade coreana, especificamente aqui nesse quadrinho, mas que você percebe ainda assim uma sensibilidade da Kensuke em trazer, em abordar esse assunto principal, que no caso são as mulheres de conforto. E para quem não sabe, infelizmente, o que são essas mulheres de conforto, elas ficaram conhecidas durante a invasão do Império dos soldados, né, do Império japonês. Eram mulheres coreanas que eram feitas de escravas sexuais desses soldados. E aí, obviamente, aqui a gente está falando da Coreia, mas existem relatos de mulheres coreanas, mulheres chinesas e mulheres japonesas que também foram chamadas e tratadas durante algum tempo como mulheres de conforto. Alguns autores, e aqui eu vou citar mais diretamente o exemplo da Kensuke, eles utilizam o seu talento, seja para arte, seja para o roteiro, para contar histórias que de alguma forma buscam conscientizar, eu não vou dizer conscientizar, mas mostrar para as pessoas como o quão traumático foi a formação de uma sociedade específica. Aqui no caso de Grama, é um assunto que dificilmente, se você não é um interessado por história, ou mais especificamente na formação da sociedade da Coreia do Sul, dificilmente você ficaria sabendo desse assunto, porque não é um tema que você pesquise. Então, são realmente situações e ocorrências muito sensíveis da formação da sociedade como geral, porque daí
nós podemos dizer, de um mundo globalizado, não ficar aqui preso só no nosso mundo Brasil, que realmente, nosso país Brasil, né, já tem muito problema, já teve muito problema na formação da nossa própria sociedade, e às vezes nós não conhecemos, e aí um quadrinho como Grama, ele tem esse aspecto de trazer um relato muito pessoal de uma personagem, que eu ainda vou falar sobre ela, mas que aconteceu num outro país, e isso mostra o quanto esse tipo de trabalho é importante na medida que, de certa forma, ele está trazendo aspectos não nada positivos de uma cultura que às vezes você só vê o lado positivo, o lado bonito das coisas. A protagonista do quadrinho, ela vem de certa forma trazendo aí os seus traumas para recontar essa sua jornada, infelizmente, de quando a, ela deixou a sua família para ser adotada por uma outra, então acreditando que ela teria a possibilidade de estudar, já que isso não era algo que estava ao seu alcance, já que ela tinha que ajudar a sua mãe a cuidar de seus irmãos e ainda por cima passava fome em diversos momentos, então ali dentro de uma parte da história que o pai dela já não consegue trabalhar, então eles decidem que seria o melhor para ela. Ali começa a jornada um tanto quanto complicada da protagonista, e que ela vai relatando ao longo do manhwa, que aí ela vai trabalhar numa espécie de restaurante, depois ela vai para as casas de conforto, então tem toda um desenvolvimento que leva ela para esse local, e aí sim, eu acho que não é em si, mas acho que a vida da protagonista, ela é bem complicada desde sempre, porque primeiro que ela não pode realizar os sonhos, depois ela passa por esse trauma ali por volta dos seus 15 anos, então pelos próximos 3 anos ela acaba tendo que trabalhar ali como uma mulher de conforto. Então você vê uma criança ali, adolescente, passando por coisas inimagináveis. Então, em até um determinado momento, a neta pergunta se ela teria se apaixonado por algum soldado ou se ela teria sido tratada diferente, e em nenhum momento ela fala que ela teve um tratamento diferente ou que, sei lá, alguns deles poderiam ser considerados ali como pessoas boas. Ela sempre falava que, independentemente da forma com que ela era tratada, eles eram todos iguais. Então, é um ponto que chama muita atenção, principalmente pela força da personagem em contar, e principalmente pela crueldade que essas meninas acabaram passando aí em nome de uma guerra. Grama assume esse aspecto, assim como um todo, de um relato testemunhal muito forte. Então a protagonista ela precisa estar ali relembrando, ainda que você se surpreenda com a força que ela tem em contar essas histórias. Então é um testemunho assim chocante, mas que é admirável pela parte assim que você vê que ela demonstra de força por tudo que ela passou, não apenas nas casas de conforto, mas teve o pós, ela teve um primeiro casamento em que ela foi basicamente abandonada e teve que cuidar dos sogros que não gostavam dela. Depois, num segundo casamento, ela inicialmente acreditava que ia ser melhor, então como ela não podia ter filhos mais, ela acabou adotando aí 2 crianças do então segundo marido dela, que era alcoólatra. Então, assim, ela passou por muitas dificuldades, além da perda da identidade. Então, em algum momento, os coreanos tinham que ter um nome japonês, tanto que na maior parte da história nós sabemos qual é o nome japonês da personagem. Então, eles eram proibidos de falar no idioma deles, no caso, falar em coreano, senão elas podiam ser penalizadas de alguma forma. Então, assim, são muitas coisas que vão acontecendo ao longo dessa história e que você fica horrorizado, mas é que, infelizmente, essas coisas aconteceram e que a Kensuke quis, de alguma forma, retratar para que
não só a sociedade coreana tivesse acesso, mas que outras pessoas de outras partes do mundo pudessem ter acesso a essa parte tão problemática da formação da sociedade coreana. Bom, a Kim Suk, ela tem assim um talento, eu acho que nem é necessário dizer isso, porque a arte dela é sensacional, o desenvolvimento aqui, o roteiro, e vai passando aí por diversos momentos da vida da protagonista para contar aqui em Grama essa história que é tão pesada, mas que é tão importante para fazer, de certa forma, aí, justiça com todas as mulheres que ou perderam suas vidas ou tiveram suas vidas impactadas de alguma forma por essas atrocidades. Bom, então fica a recomendação de ler o manhwa Grama, da Kensou Gendry Kim, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nanquim. Tenho certeza que você vai se surpreender com esse quadrinho. Gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Diga se você tem interesse de ler ou já leu o manhwa Grama, ou se já leu outras obras da Kensou Gendry Kim aqui nos comentários. Lembrando que tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos do Recomendo Ler até o final e até o próximo.